Olá, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais um dia que o Senhor nos permitiu. Mais um dia, né, que o Senhor, pelo seu grande amor, sua misericórdia, nos presenteou, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês. Que Deus guarde a vida de cada um de vocês, tá bom? Ótimo dia, abençoado para todos. Que seu dia seja muito abençoado pelo Senhor Jesus, né? Temos que agradecer a Deus, né? Porque se estamos de pé, se estamos respirando, é graças ao Senhor, é pela misericórdia do Senhor, né? Nada somos sem o Senhor, né? Estamos de pé por causa da misericórdia dele. Mais um dia que o Senhor, pela sua misericórdia, nos presenteou, né? Temos que ser gratos a Deus, né? Porque se dormimos e acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado, né? Temos que agradecer a Deus, ser filhos gratos. Agradecer a Deus por abrir os olhos, agradecer a Deus por respirar, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, né? É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos dá força para estar de pé em nome de Jesus Cristo, né? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e que seu dia seja muitíssimo abençoado pelo Senhor. Ótimo dia para todos, com muita paz e saúde, muito abençoado pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém? Deus é a nossa força. Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa alegria. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Quando nós clamamos, quando nós chamamos o Senhor à sua presença, Jesus, ele vem e nos socorre. Quando nós chamamos Deus para perto de nós, ele vem. A palavra do Senhor fala que o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Lázaro, a palavra do Senhor fala que Lázaro estava morto. E Jesus foi até Lázaro, até aonde Lázaro estava enterrado. Lázaro estava morto. E Jesus, através das suas irmãs, soube, né, da morte de Lázaro. E depois Deus foi ao encontro de Lázaro, que já estava morto. E quando Jesus chegou lá, a morte, olha o poder de Deus, a morte ouviu a voz de Jesus. E Jesus falou para Lázaro: Lázaro, sai para fora. A morte ouviu a voz de Jesus e obedeceu. Por quê? Porque Deus tem o controle de tudo. O poder está na mão de Deus, o domínio está na mão de Deus, porque Deus, ele fez o céu e fez a terra. Deus é poderoso. O poder está nas mãos do Senhor. Ele tem todo o poder, todo o domínio, toda a força. Até a morte obedece a Deus. Jesus fala para o mar: mar, acalma-te, onda, acalma-te. E ela obedece. Porque Deus, ele fez tudo. E ele tem o domínio de tudo. E o poder e a força
está nas mãos de Jesus. E Lázaro, quando ouviu a voz de Jesus, ressuscitou. Quem é esse que é a morte? Obedece. Ele é Jesus de Nazaré. E quando ele manda, a morte obedece. O mar obedece. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. Entrega os teus caminhos, tua vida, os teus problemas ao Senhor. E o mais o Senhor fará. O impossível é Deus quem faz. Temos que crer, ter fé. E Deus, Ele vai agir. Tá bom? Eu tenho uma palavra do céu. Tudo que vem do céu é bom, perfeito e agradável. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. Tudo que vem do céu é bom, é maravilhoso, é bênção para a nossa vida. Jesus quer falar conosco nesse dia de hoje através da sua palavra. Aqui não sou eu. Aqui é o Espírito Santo de Deus a falar ao seu coração. Amém? Vamos meditar agora na palavra do nosso Pai, que nos fortalece, que nos alimenta. Assim como nós nos alimentamos da comida, do arroz, do feijão. Porque se nós não nos alimentar, nós ficamos o quê? Fracos e adoecemos. Então, espiritualmente também nós temos que se alimentar do maná do céu, da palavra de Deus. Para estar firme, né? Na presença de Deus. Amém? A palavra de Deus, a qual o Senhor nesse dia de hoje trouxe ao meu coração. Deus, Ele conhece a minha e a sua necessidade. Muitas vezes nós queremos, né? Nós queremos ouvir a palavra que... aquilo que nós queremos. Mas Deus, Ele nos fez. Deus, Ele nos fez. E Ele sabe a nossa necessidade. Ele sabe o que nós estamos passando. E Ele sabe o que nós temos que ouvir dEle. Porque Ele nos conhece e sabe a nossa luta, né? O que a gente está passando. O Senhor sabe. Por isso que a palavra que Ele traz ao nosso coração vem de encontro às nossas necessidades. Aquele momento que nós estamos passando. Né? Deus, Ele conhece tudo de nós, porque Ele nos fez, né? Amém? Glória a Deus. Vamos meditar agora na palavra de Deus, do nosso Pai, que é vida, que é saúde, que é bênção para a nossa vida. Amém? A palavra do Senhor que se encontra aqui em Mateus, capítulo 4, do primeiro em diante, que fala a tentação de Jesus. A palavra de Deus se encontra, a palavra de Deus que se encontra em Mateus 4, do primeiro em diante. Aqui relata o que Jesus passou no deserto. As tentações que ele passou, né? Muitas das vezes Jesus aqui em Mateus capítulo 4, do 1 em diante, o que Jesus passou aqui no deserto é o que nós também hoje nós passamos.
nós reagimos, né? Às tentações, aos dias difíceis, aos dias de luta. Qual é a nossa reação diante aos problemas, diante às dificuldades, a uma notícia? O que Jesus passou aqui, ele passou aqui em Mateus como um ser humano, carne e osso, como eu e você. Foi ser humano em forma de ser humano, carne e osso, como eu e você. Mas Jesus, ele venceu. Jesus, ele venceu no deserto. Jesus estava no deserto, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá no deserto, quem foi que apareceu? O diabo, o inimigo. Não tenha medo de falar, porque ele existe. O inimigo, ele existe. Ele existe. E Jesus, ele venceu o diabo, o inimigo, no deserto. E você também, meu amado, minha amada do Senhor, pode vencer também. As condições que Jesus estava aqui em Mateus 4, no deserto, foi de ser humano como eu e você. Jesus venceu no deserto e você também pode vencer no deserto. Eu não sei o que você está passando hoje. Qual é o seu deserto, a sua luta, o seu problema. Mas você também pode vencer com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus. Vamos meditar. Mateus 4, primeiro diante, fala assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não tenha medo de falar, porque ele existe. A gente não pode falar uma palavra que não está na Bíblia, tem que falar o que está aqui. E ele existe. Ele existe. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha aí. E chegando-se a ele o tentador, o inimigo, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E o inimigo sabia, né? Ele sabe que Jesus tem todo o poder e domínio até sobre ele. Olha só. E ele, Jesus, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus está falando aqui para o inimigo, para o diabo, que a gente não vive só de feijão, de arroz, mas ele está falando também de um lado espiritual. Que nós temos que estar também se alimentando da palavra de Deus, da oração. Para no dia mau a gente possa resistir, estar firme. Nem só de pão, Jesus está falando, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Para nos manter de pé, espiritualmente falando, nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Nós temos que se alimentar espiritualmente. Porque se nós não se alimentar espiritualmente, nós vamos ficar o quê? Fraco. E não vamos conseguir ficar de pé. Não vamos conseguir ficar firme, perseverando na fé. Então nós temos que se alimentar da palavra de Deus, de orar. Amém? Para que nós possamos estar cada dia mais firme na presença de Deus, na fé. Porque o mal vem para nos perturbar. O mal vem, o inimigo vem para tirar nossa paz. E se a gente não tiver espiritualmente fortalecido e revestido das armaduras do Senhor, a gente não vai aguentar. Aí em diante fala: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Olha como o inimigo é sujo. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Olha só que o inimigo aqui, ele não desistiu. Ele veio para Jesus a primeira vez, agora veio a segunda, agora veio a terceira vez. Mas você vai ver o resultado no final. Acompanhe comigo a palavra de Deus, em nome de Jesus. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-se-ão nas suas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Olha como é que o inimigo conhece a palavra do Senhor. Há uma diferença em conhecer a palavra de Deus e há uma diferença em obedecê-la. O diabo, o inimigo, ele conhece a palavra de Deus. Ele citou aqui o versículo que fala, aqui em Salmo 91, um versículo que tem aqui: dará ordem aos teus anjos para te guardar. Tem no 91. O inimigo, ele conhece a palavra do Senhor. Era um anjo de luz e se tornou hoje o que? Treva, o diabo, Satanás. O inimigo, né, que destrói, que mata, que rouba. Entra nos lares, casamento, colocando desespero, separação e muitas outras coisas. Ele conhece a palavra do Senhor. Há uma diferença em eu conhecer a palavra e eu vivê-la. A palavra do Senhor fala: não seja só ouvinte, mas pratique, viva. Amém? Vamos em seguida aqui, continuar. Em nome de Jesus. Disse-lhe Jesus. Olha o que Jesus falou para o diabo. O inimigo. Já falei, não tenha medo. A gente tem que falar o que está na palavra de Deus. A gente vai falar o que não está. E não tenha medo de citar esse nome. Porque quando nós obedecemos a Deus, fazendo a sua vontade, ele tem que bater em retirada. Quando fazemos a vontade de Deus e obedecemos a Deus, a sua palavra, o inimigo, ele bate em retirada. E a luta que nós vivemos hoje aqui na terra, não é carnal, é espiritual. Contra o inimigo. Então, vamos lutar com ele como? De boca? No soco? Não. Na palavra de Deus, em oração. Nós não vemos ele, mas carne e osso, mas espiritualmente, ele está aí, ó, destruindo. Como também não vimos Jesus
mas espiritualmente Jesus está no meio de nós. Através da sua presença, seu Espírito Santo. Aí olha só. Disse Jesus também, Jesus falando para o inimigo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o inimigo não desistiu, continuou de novo, tá ali, tentando Jesus no deserto. Olha só, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Olha como é que ele não desiste de mim nem de você. Por isso que nós temos que tomar atitude de viver a palavra de Deus, de obedecer verdadeiramente a Deus, a sua palavra. Porque o inimigo, ele conhece a palavra do Senhor. Ele conhece. Conhecer, mas não obedece. Não obedeceu a Deus. Era um anjo lindo, mas se tornou o quê? Rebelde, não quis obedecer. Então, só conhecer a palavra do Senhor e não viver, não obedecer, temos que tomar cuidado. Temos que viver, obedecer. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe tudo isto. Olha o inimigo falando para Jesus quem ele é, né? Quem ele é, olha só. Ele disse: tudo isto te darei se prostrare e me adorares. Olha só como o diabo é sujo, como o diabo não presta. Falando para Jesus: Jesus, adorar quem? Se Jesus foi quem fez ele. Jesus fez os anjos, o céu, a terra, nós. Tem o poder, o domínio sobre tudo. Olha só. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrares e adorares. Então, olha Jesus aí. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Você vê como é forte essa palavra? O inimigo, ele não desistiu de estar aqui tentando o Senhor, né? No deserto. Aqui, Jesus estava passando depois que Jesus se batizou, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Ele passou esse processo no deserto. Daqui ele já ia começar o seu ministério, começar a estar falando da palavra do seu Pai, que ele estava cumprindo o propósito de Deus para cada um de nós, né? Que foi tudo que ele passou, foi o propósito do Pai dele, tudo que ele passou até chegar na cruz foi por mim e por você. Para que hoje nós venhamos ter a oportunidade, né, da salvação, da vida eterna, se assim nós obedecer ao Senhor. O inimigo, ele não vai desistir fácil. Não, 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 não. Ele não vai desistir fácil, porque aqui tá claro para nós entender. Ele foi várias vezes até Jesus ali no deserto para estar tentando Jesus. Mas como é que Jesus venceu a tentação do inimigo no deserto? Na palavra de Deus.
Só vencemos o inimigo na palavra de Deus. O inimigo vinha tentando Jesus, Jesus vinha, falava da palavra para ele. E assim, até o inimigo ver que ele não ia conseguir nada ali. Por quê? Porque Jesus estava falando ali da palavra todo o tempo para ele. E o inimigo, ele citou também aqui a palavra também, que ele conhece. O inimigo, o diabo, ele não fez nada, ele não tem nada, ele não é dono de nada. O poder de Deus, o domínio, tudo que fez foi Deus, até ele mesmo, que era um anjo lindo, de luz. Ele era um anjo, o inimigo era um anjo, o diabo era um anjo, mas foi rebelde, não quis obedecer e se tornou o quê? Um anjo de treva. Um anjo, hoje, que era de luz, hoje é treva, escuridão. Hoje está o quê? Causando aí maldade nas vidas, nos lares, nas famílias, colocando desespero. Meu amado, minha amada do Senhor, você vai vencer as tentações do inimigo da sua vida quando você colocar a palavra de Deus em ação. Ele vai fugir de você. Aqui no versículo, bem no final, aqui no versículo 11, aqui fala: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram a Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso que a palavra do Senhor fala que a gente tem que vigiar e orar para não cair em tentação. É isso? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que será a boca do Senhor. Você vai vencer, eu vou vencer com a palavra de Deus. Jesus aqui venceu com a palavra de Deus, no deserto. O inimigo, ele veio várias vezes, ali no deserto tentar Jesus. Mas, como a palavra fala, não tentarás ao Senhor teu Deus, só ao Senhor teu Deus adorarás. Uma ordem de Deus, o inimigo, ele tem que obedecer. Uma ordem de Deus, ele tem que bater em retirada. Como aconteceu com Jesus aqui, em Mateus 4, não é diferente na minha vida e nem na sua vida, porque nós somos seres humanos, carne e osso. Nós vamos também ser tentados, também pelo tentador, pelo inimigo. Mas nós vamos vencer com a palavra de Deus, nós colocando em ação, e ele vai bater retirada. E ele foi várias vezes o inimigo foi no deserto, está tentando Jesus. Mas a palavra fala, ao Senhor teu Deus não tentarás. Ao Senhor teu Deus adorarás. Só vamos vencer com a palavra de Deus. Se a gente não colocar a palavra de Deus em ação, a gente não vai vencer. Nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, meu amado, minha amada. E nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo e a presença de Deus para vencer. Para vencer todos os obstáculos, para vencer o inimigo das nossas almas, o inimigo do nosso dia a dia que se levanta contra a minha vida e contra a sua vida.
só vamos vencer as tentações, só vamos vencer os dias mal, difíceis, quando nós colocarmos em ação, em prática, a palavra de Deus. Porque se não colocarmos a palavra de Deus em ação, a gente não vai vencer. Você vê que o inimigo aqui, ele não vem para Jesus só uma, duas vezes, não. Vem várias vezes para Jesus tentar ele. Várias vezes o inimigo ele veio ali no deserto tentar Jesus. Mas todas as vezes que ele vinha, ele quebrava a cara. Porque Jesus ia com a palavra para cima dele. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. E não teve jeito, né? Ele viu que não ia conseguir nada. Até porque o Senhor tem todo o poder e o domínio. E o inimigo ele vai oferecer o quê se ele não tem nada? O inimigo ele só tem o quê? Perturbação, tormento, tristeza, angústia. O que é que o inimigo tem para oferecer de bom? O inimigo, ele não tem nada de bom para oferecer a ninguém. Só tem coisas ruins, coisas mal. Porque ele é treva. Jesus é luz. Jesus é luz. E aquele que tem Jesus está na luz. Então, meu amado, minha amada do Senhor, você vai vencer o seu deserto como Jesus venceu, mas quando você começar a colocar a palavra de Deus em ação, Jesus venceu no deserto e você também vai vencer em nome de Jesus. Mas quando você começar a colocar a palavra de Deus em ação, não seja apenas ouvinte, mas pratique. E você vai ver que o inimigo ele vai bater retirada. O que Jesus passou aqui em Mateus 4 é o que também eu passo na minha vida, porque sou ser humano e estou na terra. E você também passa. Mas Jesus, ele venceu no deserto com a presença de Deus, com o Espírito Santo. E nós também, se nós colocarmos em ação, se nós praticar a palavra de Deus no nosso dia a dia, nós também vamos vencer no nosso deserto e o inimigo ele vai bater retirada, ele não fica. Abra a sua boca. Coloque a palavra de Deus em ação. E Deus vai te dar a vitória. Eu não sei qual é o seu deserto que você hoje enfrenta. Mas saiba de uma coisa, meu amado e minha amada do Senhor. Se você colocar a palavra de Deus em ação, você vai vencer no deserto, como Jesus venceu, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo e com a presença de Deus. Nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo para nos ajudar e a presença de Deus. Em Cristo Jesus somos mais que vencedor. Coloque em ação. Viva a palavra de Deus, pratique. Porque o mal que está perturbando sua vida, o mal que está perturbando a sua casa, a sua família, ele vai bater retirada. Não fique calado. Não fique calado
no seu deserto. Abre a sua boca, coloca a palavra de Deus em ação, em prática. E você vai ver que os anjos vão chegar para você, como chegou aqui para Jesus, e vai te servir com a tua vitória. Amém? Jesus venceu no deserto e você também vai vencer se colocar a palavra de Deus em ação. Se você abrir a sua boca com a palavra de Deus. O inimigo aqui, ele bateu retirada. Ele viu que não tinha mais jeito. Ele viu que não adiantava mais ele continuar, porque ele saiu, né? Ele saiu, ele bateu retirada. Ele saiu ali, Jesus ficou ali no deserto, depois que ele viu que não ia conseguir nada mesmo, porque Jesus fala, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele. Só a Ele. Não tentará o Senhor teu Deus. E só a Ele servirá. Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. Muitas das vezes, o deserto está nos engolindo. Porque nós não colocamos a palavra de Deus em ação. Porque nós não praticamos a palavra de Deus. Porque nós fechamos a boca, em vez de abrir a boca, como Jesus fez aqui, ele está dando exemplo aqui. Esse exemplo aqui de Jesus é para a minha vida e para a sua vida. Muitas das vezes o deserto, ele tem espiritualmente, tá matando muitas pessoas, engolindo, o deserto está engolindo muitas pessoas. Porque as pessoas ficam de boca fechada. Muitas têm a palavra de Deus, mas é mesmo que não ter, porque conhecer não é o bastante. Temos que colocar em prática, como Jesus colocou aqui no deserto. Jesus no deserto, ele não ficou calado. Jesus no deserto, ele abriu a boca. O inimigo veio várias vezes ali no deserto para tentar Jesus, mas todas as vezes Jesus abria a boca e vinha com a palavra de Deus para o inimigo. E ele bateu retirada, ele saiu. E os anjos vieram e serviram Jesus. Não é só conhecer a palavra de Deus. Você tem que viver. Você tem que pôr em prática. Para você vencer o seu deserto. Para você vencer suas lutas. Porque todo dia nós temos um Golias para enfrentar. Mas com o quê? Não é no soco. É com a palavra de Deus. A palavra de Deus. E Deus vai te dar vitória. Deus vai dar vitória a você nesse teu deserto. Mas você, para ter essa vitória de Deus no seu deserto, você tem que colocar sua fé em ação na palavra de Deus. Você tem que abrir a sua boca. E com a palavra de Deus,
Quando você abrir a sua boca, colocar a sua fé em ação com a palavra de Deus, você vai vencer o seu deserto e Deus vai te dar vitória e os anjos vão chegar e vai te servir com a tua bênção, como a que Jesus foi servido pelos anjos. O inimigo ele saiu. Deus é contigo, meu amado e minha amada. Deus é contigo. É muito importante que nós venha muito importante que nós venha nos alimentando, porque a palavra de Deus é quem vai nos fazer vencer. A palavra de Deus é quem nos garante a vitória. A palavra de Deus é quem nos garante a nossa cura, a nossa salvação, a salvação da nossa casa, nossa vida, a restauração da nossa família, a restauração da nossa saúde. A palavra de Deus é ela quem nos dá a vitória em tudo que nós precisamos. A palavra de Deus é quem nos dá a vitória no deserto, seja qual for a situação que eu ou você estivermos enfrentando. A palavra de Deus, ela nos dá a vitória. Mas temos que pôr em prática. Temos que pôr em prática. Porque quantas das vezes o Golias tá ali do nosso lado, em nossa casa, no nosso dia a dia, perturbando, tirando a paz. E para nós vencer esse Golias, que todos os dias vem para a nossa vida, vencer esse Golias que todo dia está ali, porque é um gigante, é um Golias dia após dia, porque nós estamos aqui na terra, a palavra do Senhor fala, no mundo tereis aflição, tem bom ânimo. Nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós temos a palavra de Deus, a sua presença, para vencer aqui nesse mundo as tentações, as aflições, as lutas, seja o que for. Não estamos só. Nós temos Jesus, sua presença, sua palavra. E se nós pôr em prática, né? Nós venceremos. Nós venceremos. Coloque a sua fé em ação. Comece a estar colocando em prática a palavra de Deus. E você vai ver que o seu deserto hoje é o seu canto de vitória amanhã. E você vai ver que amanhã, após você vencer esse deserto hoje, com a palavra de Deus, amanhã você irá cantar o hino da vitória. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Com a palavra de Deus, quando você começar a colocar
Palavra de Deus em ação, em prática. Você vai ver que o cenário vai mudar. Não há gigante, não há Golias, não há deserto, não há problema que fique para sempre. Tem o deserto, mas também tem a alegria. O deserto passa. A palavra do Senhor fala que há tempo para tudo. Há o tempo de chorar e o tempo de rir. Lá em Eclesiastes. Você vai vencer tudo com a palavra de Deus. Porque foi com a palavra de Deus que Jesus venceu o inimigo no deserto. E você vai vencer também se você colocar sua fé em ação e começar a estar aqui praticando a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que tu vai vencer, que eu vou vencer, com a minha fé, com a palavra de Deus, vamos vencer todos os gigantes, os Golias que se levantar para nos afrontar. Tá bom? Aqui é ensinamento, tá? É ensinamento para você aprender, pôr em prática e abençoar a sua vida, né? Porque quando a gente coloca em prática aquilo que Deus ele nos ensina, aí tudo vai dar certo, né? Em nome de Jesus. O Senhor aqui, através desse exemplo aqui de Jesus, de Mateus 4, é um ensinamento, é um exemplo para nós, que ficou aqui na palavra para nós. Porque o que houve com Jesus aqui no deserto, em Mateus 4, é com eu e com você também que acontece. Mas a gente vai vencer quando a gente usar a nossa fé, colocar a palavra de Deus em prática. A gente vai vencer também os nossos desertos, os gigantes, os Golias, seja o que for. Quando colocarmos a palavra de Deus em ação, a fé, vamos vencer os desertos, os Golias e os gigantes. E o mal vai cair por terra. E o mal vai bater retirada. O inimigo, ele vai bater retirada em nome de Jesus. Você vai vencer com a palavra de Deus. Eu vou vencer com a palavra de Deus. Temos que botar em prática, vivê-la e usar a nossa fé. E os anjos de Deus vão nos servir com a nossa vitória. Amém? Após o deserto, vem a vitória. Após o deserto, vem a alegria. Amém? Glória a Deus. Aqui é ensinamento que Deus ele nos ensina através do seu Espírito Santo, trazendo a sua palavra que nos faz vencer dia por dia, né? Para o nosso dia a dia. Porque Deus ele sabe o que nós precisa ouvir, ele sabe o que eu estou passando, ele sabe o que você está passando. Por isso que não é o que eu quero ouvir, é o que Deus sabe que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é completa. Ela tem tudo para mim e para você. Basta nós querer ouvir a Deus, a sua palavra. Amém? Aqui está o segredo. O segredo está aqui, a palavra de Deus.
A palavra de Deus é ela que nos garante a nossa vitória. É ela que nos faz vencer dia após dia o nosso inimigo da nossa alma, o inimigo que se levanta contra nós, o nosso deserto. Todos nós passamos pelo deserto, né? Todos nós passamos por esse período de deserto. Mas Jesus venceu no deserto com a palavra de Deus. E se nós também colocar em prática a palavra de Deus, seja no deserto, seja outra situação, vamos vencer também. Jesus, ele venceu no deserto com a palavra de Deus. Ele está nos ensinando aqui nesse dia de hoje que vamos vencer com a palavra de Deus no deserto ou em qualquer situação. Não sei o que você está passando. Mas vamos vencer com a palavra de Deus quando nós colocar em ação nossa fé. Quando nós colocar em prática a palavra de Deus. Porque Deus fala, não seja apenas ouvinte, mas pratique. Tá bom? É com a palavra de Deus que nós vamos vencer aqui, ó. Aqui é a palavra de Deus que nós vamos vencer o nosso deserto. A nossa luta, os nossos gigantes. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, teremos luta. Mas em nome de Jesus Cristo, nós vamos vencer dia após dia. Jesus vai nos fazer vencer com a sua presença, com a sua palavra, se nós aqui colocar ela em prática. Porque há muitas pessoas que tá no deserto. Tem pessoas que estão num deserto, numa luta, e tem a palavra de Deus. Mas não está reagindo, não está pondo em prática, em ação a palavra de Deus, a sua fé, para vencer nesse deserto. Porque não é só conhecer, temos que praticar, pôr em prática. Jesus deu exemplo aqui. Jesus aqui, ele passou no deserto por a tentação também, como nós passamos. Aqui Jesus estava como eu e você, como ser humano, carne e osso. Mas ele, com o Espírito Santo, com a palavra, a presença de Deus, ele venceu no deserto e o inimigo bateu retirada. E se nós colocar a fé em ação, se nós colocar em prática a palavra de Deus, o mal vai bater retirada, os anjos vão vir, vai nos servir, como servir a Jesus. E nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Glória a Deus. O segredo está aqui, ó, a palavra de Deus. Viva! Coloque ela em prática. E todo mal vai cair por terra. Todo mal vai bater retirada. E o inimigo que estava perturbando, ele vai embora, ele vai bater retirada. Em nome de Jesus. Bom? Amém? Isso aqui é ensinamento da palavra do Senhor. Isso aqui é Deus nos ensinando com o seu exemplo no deserto. Como ele venceu no deserto, nós também vamos vencer. Vamos vencer. Se nós usar nossa fé e colocar a palavra de Deus também em ação, em prática, praticá-la. Tá bom? Fique com essa palavra do Senhor, né? Que Deus nessa manhã ministrou ao nosso coração, tá bom? É ensinamento para nós vencermos o nosso deserto, no nosso dia a dia, né? Fique com essa palavra do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? E até o próximo vídeo, que assim o Senhor nos permita, né? Porque o dia de amanhã está na mão do Senhor, não é isso? Eu vou orar agora pela sua vida em nome de Jesus, tá? Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor,
por a tua santa palavra. Obrigado por esse ensinamento, meu Pai, rico, maravilhoso, que o Senhor nesse dia de hoje trouxe, meu Pai, para o nosso coração. Obrigado pelo teu Espírito Santo, pela tua presença e pela tua misericórdia, Senhor. Pai, toma cada pessoa em tuas mãos, toma cada vida, vai de encontro, meu Senhor, a cada pessoa neste momento, meu Pai. Eu não sei, meu Pai, a luta que ela está passando, eu não sei o deserto que ela está passando, mas o Senhor sabe, Pai. Ajuda ele nesse deserto, meu Pai, que esse homem e essa mulher venha colocar a fé em ação, venha colocar a palavra do Senhor, meu Pai, ali, meu Pai, em prática, meu Pai, para que ela venha vencer também, como o Senhor nos ensinou, meu Pai, através do Pai, do teu exemplo aqui em Mateus 4. Senhor, entra aí, meu Pai, libertando. Entra aí, Pai, curando, restaurando, salvando, libertando. Pai, abrindo porta de emprego, meu Pai. Lança por terra todo o mal, Senhor. Repreenda a enfermidade, meu Pai. Repreenda aí, Senhor Jesus Cristo, o espírito da depressão. Repreenda o espírito, meu Pai, de contenda. Repreenda a enfermidade. Repreenda o laço de morte, Senhor. Repreenda aí todo o mal, Senhor. Lança por terra todo o mal, Senhor. Abençoa essa pessoa, meu Pai. Guarda a vida dela, meu Pai. Dá um dia ela de paz, Senhor. Abençoa a tua presença, meu Pai. Toma ela em tuas mãos, Senhor. Faz a tua obra na vida dela e a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, segredo. Você vai vencer com a palavra de Deus. Use a sua fé e coloque a palavra de Deus em ação. Pratique no seu deserto, no seu dia a dia. E Deus vai te dar a vitória. E os anjos vão vir te servir com o melhor. Em nome de Jesus, amém?